Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a essa nossa revisão aqui, pessoal, falando sobre, nessa aula específica, nós vamos falar sobre inteligência artificial, certo? Então, fazer uma revisão aqui dos principais conteúdos relacionados à inteligência artificial, para que vocês possam entrar na prova aí com uma consistência em relação às respostas que vocês vão procurar sobre esse assunto, tá? Então, a primeira coisa, quando a gente fala sobre inteligência artificial, é claro que é conceituar. Basicamente, a gente pode dizer que a IA, a dita IA, ou inteligência artificial, é um ramo da ciência da computação que vai se propor a elaborar determinados softwares, isto é, programas de computadores e também dispositivos, que sejam capazes de simular a capacidade humana de raciocinar, de tomar decisões e também de resolver determinados problemas. Então, a ideia conceitual da inteligência artificial, ela tem esse nome de inteligência artificial, porque se a gente pegar a capacidade humana de inteligência, é a capacidade que o ser humano tem de raciocinar, de tomar decisões e de resolver problemas. Isso é inteligência humana. Se eu estou falando de inteligência artificial, é porque eu quero fazer com que a máquina, artificialmente, seja dotada de inteligência copiando o ser humano. Isto é, seja também capaz de raciocinar, de tomar decisões e de resolver problemas. Então, esse é um conceito bem comum encontrado nas provas sobre IA. Tá? Aqui pegando, pessoal, em relação à própria FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que disse numa determinada situação de questão, assim, a inteligência artificial apoia o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de realizar atividades similares às capacidades cognitivas humanas. Esse é um conceito dado pela própria Fundação Getúlio Vargas em uma questão de prova. Percebe que aqui eles estão colocando a inteligência artificial como um elemento de apoio, como uma ferramenta de apoio capaz de desenvolver essas soluções que sejam baseadas, claro, em tecnologia, e essas soluções possam realizar atividades que são similares às capacidades cognitivas humanas. Que capacidades cognitivas humanas são essas? A capacidade de raciocinar, a capacidade de resolver problemas, basicamente o que tinha sido citado no conceito anterior, certo? Bem, seguindo adiante, ainda falando da FGV nas suas questões, ela também disse numa determinada questão assim, a inteligência artificial é utilizada em diversas aplicações práticas, como, por exemplo, carros autônomos, assistentes virtuais e também sistemas de recomendação. Pegando o caso de carros autônomos, que são esses carros que não precisam mais de motorista para circular pelas estradas e pelas ruas da cidade, que são dotados hoje em dia de recursos de inteligência artificial e de aprendizado de máquina, que vão aprendendo com as suas experiências e a partir daí conseguem se locomover de forma autônoma, sem precisar de um motorista, pelas cidades e pelas estradas. Os assistentes virtuais, aí temos muitos exemplos, como o caso da famosa Alexa da Amazon, que se utiliza de inteligência artificial, o Google Assistente, a Siri em relação à Apple. São vários assistentes virtuais, o Copilot da Microsoft, o Gemini do Google, o próprio ChatGPT, que é um chatbot de inteligência artificial, acaba também funcionando como um assistente virtual de inteligência artificial. Além disso, também tem os sistemas de recomendação. Por exemplo, quando você faz uma determinada assiste um determinado vídeo lá no Netflix, no streaming de vídeo, e depois vem recomendações de vídeos ou de séries parecidas com aquilo que você realmente gosta, esses sistemas de recomendação, como por exemplo esses muito utilizados em sistemas de streaming de vídeo, como o caso do Netflix, se utilizam de recursos de inteligência artificial. Foi isso que a FGV quis dizer aqui nesse conceito, né? Bem, para começar também a nossa conversa, nós precisamos enquadrar o universo do estudo da inteligência artificial. Se eu pegar esse escopo maior chamado IA, a inteligência artificial, dentro nós vamos ter um subconjunto que nós chamamos de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Dentro do machine learning nós temos um outro subconjunto que é o deep learning, que é a aprendizagem de máquina profunda, que se utiliza de redes neurais. E dentro do deep learning nós temos a chamada inteligência artificial generativa,
que é aquele padrão de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo, baseado em grandes volumes de dados, dos quais os modelos de aprendizado de máquina foram aprendendo e a partir daí começam a criar conteúdos novos, como por exemplo, podem criar novos poemas, novas imagens, novos vídeos, novos textos e assim por diante. Isso é a ideia da inteligência artificial generativa como sendo um subconjunto do Deep Learning, que é a aprendizagem de máquina profunda, que usa redes neurais, que é um subconjunto do Machine Learning e que, por sua vez, é um subconjunto da própria inteligência artificial, como a gente enxerga aí nessa modelagem, né? Bem, outra informação importante que eu trago aqui para vocês em relação ao âmbito do judiciário brasileiro, pessoal, é importante a gente saber que existe o Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que é vinculado ao CNJ, que é o CNIAJ, Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário. Esse comitê, pessoal, vinculado aí ao CNJ, como eu disse, ele foi instituído pela resolução número 615/2025, lá no seu artigo 15º, e é a instância, esse comitê é a instância estratégica de governança da inteligência artificial no sistema de justiça brasileiro. Então é bom saber que dentro do âmbito do judiciário brasileiro, nós temos um Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário, que é o CNIAJ, como eu disse, é vinculado ao CNJ, ao comitê, esse comitê é vinculado ao CNJ, tá? Perfeito, pessoal. Sabendo disso, também aqui tem uma partezinha relacionada que eu resolvi trazer para vocês sobre a missão do CNIAJ. Tá? Ele é auxiliar do Conselho Nacional de Justiça na implementação e no cumprimento e também na supervisão desta resolução 615/2025, que é a resolução que versa sobre o uso de inteligência artificial no âmbito do judiciário brasileiro, né? E esse comitê, ele orienta suas atividades pelos fundamentos da resolução, que então, observa comigo, ele vai orientar essas atividades com alguns fundamentos específicos, como, por exemplo, respeito aos direitos fundamentais e valores democráticos, centralidade da pessoa humana, quer dizer, dar valor e dar centralismo à pessoa humana, mesmo se falando de inteligência artificial, transparência e prestação de contas, a própria supervisão humana efetiva, quer dizer, tudo tem que ter uma supervisão humana, prevenção de vieses discriminatórios e proteção de dados pessoais e segurança da informação. Essa proteção de dados pessoais é muito vinculado à ideia da nossa própria LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ok? Então aí falei um pouquinho desse Comitê Nacional de Inteligência Artificial do Judiciário Brasileiro vinculado ao CNJ, tá? Bem, agora vamos falar, pessoal, sobre a ideia do surgimento da inteligência artificial. Recentemente, aí, numa questão de prova do TJ do Estado do Rio Grande do Sul, da prova de analista, veio uma ideia sobre o surgimento da inteligência artificial e nessa questão veio uma parte bem restritiva em relação às bases da inteligência artificial. Então vamos ver o que nós tivemos nessa questão, que, como eu disse, foi no concurso do analista do TJ do Rio Grande do Sul agora de 2025. Então a história da inteligência artificial, da IA, ela começou lá no verão de 1956, quando um grupo de cientistas organizou e realizou a primeira conferência que foi dedicada a esse tema, primeira conferência dedicada à inteligência artificial, isso lá em 1956, né? Ainda nessa questão eles dizem, desde então o campo da inteligência artificial evoluiu e passou a abranger diferentes vertentes que se distinguem pela forma como representam o processo e o conhecimento que vai sendo adquirido, certo? Isso tudo, como eu disse, lá nessa questão da FGV. Agora vocês vão observar comigo aqui de onde provavelmente foi tirado esse texto teórico que estava lá na questão do analista do TJ do Rio Grande do Sul. Provavelmente esse texto foi retirado desse livro do Oscar Gabriel Filho, que é o livro de Inteligência Artificial e Aprendizagem de Máquina, Aspectos Teóricos e Aplicações, da editora Blusher.
Observa o que diz lá, como é bem parecido com esse termo que aparece, com esse texto que aparece na questão do TJRS. Diz assim: a história da inteligência artificial começou efetivamente no verão de 1956, em Hanover, New Hampshire, nos Estados Unidos, quando um grupo de cientistas formado por John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, Nathaniel Rochester, organizou e realizou a primeira conferência sobre IA, sobre inteligência artificial, no Dartmouth College. Bem, aí então percebe que eles fizeram, basicamente é o mesmo texto, só que mais simplista, né? Tirando alguns elementos. Então é muito importante isso para a gente saber a fonte onde normalmente a FGV está extraindo as questões sobre essa história da inteligência artificial, né? E ainda nesse livro do Oscar Gabriel Filho, aparece escrito lá: nessa conferência foi criado o termo inteligência artificial por John McCarthy para assim dar nome à nova ciência que então estava surgindo, como eu disse isso lá em 1956. E a partir daí, pessoal, dentro dessa conferência, né, eles citaram aqui algumas abordagens de IA, e as abordagens foram, vamos dizer assim, sendo construídas ao longo dos anos com diferentes padrões. Então aqui eu trago 3 abordagens de IA dentro da história da inteligência artificial, que inclusive foram citadas aí nesta questão, como eu estou mostrando ali a fonte, na prova do analista do TJ do Rio Grande do Sul. Então é como se eu dissesse: se isso caiu como informação de 3 exemplos de abordagens de inteligência artificial em uma prova anterior da FGV, então nós temos que entrar na prova sabendo. Então vamos estudar agora essas 3 abordagens de inteligência artificial na história da inteligência artificial. A chamada IA simbólica, inteligência artificial simbólica, IA evolucionista e IA conexionista. Vamos falar das 3 agora, para ter um entendimento mais aprofundado, repetindo, lembrando que isso foi questão no concurso aí de analista do TJ. Vem comigo e acompanha. Primeiro, o que é a IA simbólica, né? Isso é uma abordagem que utiliza o símbolo como uma unidade fundamental para a representação do conhecimento. Por isso que é chamada de IA simbólica. Nós utilizamos símbolo e cada símbolo é considerado uma unidade fundamental para representar o conhecimento. Então, se representa o conhecimento com um determinado símbolo. Então, nós chamamos isso de IA simbólica, né? Ela foi conceituada aí por trabalhos do McCarthy, em 1963, do Minsky, em 1967, e do Newell e Simon, isso em 1976, que são, diríamos assim, 3 grandes teóricos que abordam o tema aí da chamada IA simbólica, e por isso mesmo são bem relevantes aí no nosso estudo. Tá? Basicamente, a IA simbólica ela considera esses símbolos o modo natural de representar o pensamento e o raciocínio humano. Quer dizer, foi a forma como eles entenderam que o pensamento, que o raciocínio humano funciona de forma simbólica. Então, o símbolo seria um modo básico, um modo natural que o próprio pensamento e o raciocínio humano conseguem aprender, e por isso mesmo entenderam como sendo uma boa abordagem para a inteligência artificial trabalhar com a IA simbólica, certo? Dentro do estudo da IA simbólica nós temos algumas técnicas, entre elas se destaca os sistemas especialistas, conhecidos como SE, que é a principal representante aí dos sistemas baseados no conhecimento, e também tem a lógica nebulosa, ou ainda chamada de fuzzy. Esse tipo de lógica fuzzy, foi desenvolvida por Lotz, isso em 1965, para modelar de forma matemática o raciocínio impreciso humano, otimizando assim a interação que existe entre homem e máquina. Então essa lógica nebulosa, ela foi baseada em modelagem matemática, pensando na imprecisão do raciocínio humano e com isso otimizando essa, vamos dizer assim, interação, essa conversa entre homem e máquina. São técnicas usadas aí em IA simbólica. Tá? Ainda falando sobre a IA simbólica, ela basicamente então foca na estruturação e manipulação lógica do conhecimento por meio de símbolos, certo? Por isso é chamado de IA simbólica.
Vamos falar agora de uma outra abordagem de inteligência artificial chamada IA conexionista. Nesse caso aqui, ela passa a ser inspirada no cérebro humano, usando justamente as ligações sinápticas, as sinapses, como unidade de conhecimento. Então, a IA conexionista, ela tenta se inspirar em como o cérebro humano faz para raciocinar, como o cérebro humano faz para aprender, como é que os neurônios fazem as suas sinapses, as suas ligações sinápticas para aprender e traduzir isso como uma forma de abordagem para a inteligência artificial. Né? Os trabalhos aí do McCulloch e do Pitts em 1943 foram considerados pioneiros nessa ideia de IA conexionista. Tá? Ela é implementada em redes neurais artificiais, as chamadas RNA, e deriva, né, esse nome acaba derivando da enorme quantidade de conexões que existem no cérebro. Por isso é IA conexionista, porque a ideia de dar esse nome vem da ideia das milhares e milhares de conexões que existem entre os neurônios do nosso cérebro. Por isso que esse tipo de IA conexionista é a base da implementação do que a gente chama de redes neurais artificiais, as chamadas RNAs. Essas redes neurais artificiais constroem hoje a base do que a gente chama de Deep Learning, que é a aprendizagem de máquina profunda, que se utiliza dessas redes neurais artificiais e que pertencem a essa abordagem de IA conhecida como conexionista. Né? A arquitetura atual, então, dominante é a rede neural profunda, como eu disse para vocês, a chamada Deep Neural Network, ou DNN, ou simplesmente Deep Learning, que é também um outro termo que se usa para indicar a aprendizagem de máquina profunda e que usa muitas camadas de neurônios artificiais. Então, numa abordagem, numa arquitetura de rede neural profunda, se utilizam várias camadas, camadas de entrada, camadas ocultas e camadas de saída, para que se trabalhe com o processo de inteligência artificial e a máquina passa a aprender de forma muito similar ao cérebro do ser humano, certo? Ela possui, então, grande capacidade de aprendizado a partir de grandes conjuntos de dados. E é aí que surge a ideia de dizer que esse tipo de IA conexionista, ela está na base do que a gente chama de modelos de grande linguagem, que são os LLMS, que são aplicações mais recentes e de maior interesse no âmbito da inteligência artificial. As funções desses LLMS é basicamente hoje em dia gerar texto, traduzir, responder perguntas e facilitar a conversação com o ser humano. Esses sistemas LLMS, esses modelos de linguagem grande ou de grande linguagem, eles tomam como base, só para a gente ter uma ideia, elementos que estão no nosso cotidiano. O ChatGPT usa LLMS, o Gemini utiliza LLMS, o Copilot da Microsoft, todos exemplos, sistemas de inteligência artificial muito utilizados no cotidiano dos usuários, usa sistemas LLMS, quer dizer, usam sistemas ou modelos de linguagem grande, certo? Que são baseados em grandes volumes de dados para a aprendizagem dos seus modelos de inteligência artificial, e eles têm como base a abordagem de inteligência artificial conhecida como conexionista, que é o que estamos vendo nesse ponto da matéria, tá? Outro ponto que eu queria destacar como abordagem agora é a IA evolucionista, né? Essa é baseada na famosa teoria da evolução do Charles Darwin, a famosíssima teoria da evolução, por isso foi chamada de IA evolucionista, baseada então na teoria da evolução de Charles Darwin, e passa a tratar o conhecimento como um cromossomo que é sujeito à seleção natural, que é a famosa ideia da sobrevivência dos mais aptos, que é a base aí da teoria da evolução. E a ideia da IA evolucionista, ela toma como base esse ponto centralizado aí, a criação então da ideia de um cromossomo ou de cromossomos artificiais, onde aquele mais apto é que vai sobrevivendo, né? Então o seu principal instrumento são os chamados algoritmos genéticos, conhecidos como AG, usados aí para resolver problemas de classificação e também otimização numérica, simulando, por exemplo, o que a gente chama de processo evolutivo biológico, quer dizer, tenta simular de forma artificial a mesma coisa que acontece no processo evolutivo dos seres, quer dizer,
da parte biológica, tá? Mais recentemente surgiram as chamadas meta-heurísticas, que são algoritmos inspirados em comportamentos de grupos de animais, como, por exemplo, uma colônia de formigas, algoritmos de morcego, algoritmos de enxame de partículas, né? De dispersão de sementes, e por aí vai, aprimorando aí a capacidade da otimização da inteligência artificial. Bem, pessoal, feito isso, eu quero trazer a questão que eu citei para vocês entenderem como isso foi abordado, né? Então, vamos trazer uma questãozinha agora de prova falando sobre esse assunto, né? Essa não é a questão que caiu no TJRS na prova do analista, tá? Não é. Essa é uma outra questão que eu formulei baseada nesses conceitos que estavam descritos nessa questão. Criei uma outra questão para a gente fazer um teste aqui. Então vamos lá, a questão diz assim: qual das abordagens da inteligência artificial é inspirada no cérebro usando a ligação sináptica como unidade de conhecimento? Letra A, evolucionista, letra B, conexionista, letra C, comportamental, letra D, simbólica e a letra E, prática. E aí, pessoal, qual dessas respostas é a correta? Percebe que ali está falando sobre abordagem de inteligência artificial inspirada no cérebro e nas ligações sinápticas. Bem, essas são aquelas que tentam imitar a forma como o cérebro humano aprende. Então, a abordagem aqui é chamada de conexionista, que é justamente inspirada no cérebro, usando essas ligações sinápticas como unidade de conhecimento. Lembrando que elas são implementadas nas chamadas redes neurais artificiais, e a derivação desse nome, a conexionista, é justamente pela grande quantidade de conexões que existem no cérebro. Se ela tenta imitar essas conexões do cérebro, é chamada de conexionista. Então, quando ele falou que é inspirado no cérebro, usando as conexões sinápticas, as ligações sinápticas, então nós chamamos de abordagem conexionista, como está descrito aí na letra B de Brasil, que é o gabarito e a resposta desta questão. Bem interessante aí para a gente fazer o nosso estudo, né? Bem, pessoal, seguindo adiante, tem outros termos vinculados à inteligência artificial que caem muito nas provas de concurso e a gente precisa debater aqui. Um deles nós chamamos de NLP, que é uma sigla em inglês que vem de Natural Language Processing, que traduzindo aí para o português vai ser o processamento da linguagem natural. E aqui, quando nós falamos de processamento de linguagem natural, basicamente é a possibilidade de humanos se comunicarem com as máquinas de forma mais natural, sem precisar usar programas sofisticados para isso, que use a minha linguagem natural para que eu consiga me comunicar com a máquina e a máquina seja capaz de entender essa minha linguagem natural, né? Então, trata a possibilidade de humanos se comunicarem com as máquinas de forma mais natural possível, sem ser preciso aí aprender alguma língua artificial, como uma linguagem de programação muito específica, né? Que são os comandos nos quais manipulam-se um computador. Então, sem que eu precise, se um sistema é apto para processar, fazer o processamento da linguagem natural, quer dizer que esse sistema informático é capaz de se comunicar com o ser humano, a máquina consegue se comunicar com o ser humano e o ser humano consegue se comunicar com a máquina usando a sua própria linguagem natural, usando a sua forma natural de falar no seu idioma nativo, como, por exemplo, no caso do português do Brasil, e a forma natural de se falar no idioma português do Brasil, a máquina pode entender isso. Isso é processamento da linguagem natural, né? Então, pode ser entendido como aplicações computacionais que compreendem linguagens naturais, fazem a compreensão e também a geração de textos, tanto em relação à fonética como também na escrita, quer dizer, conseguem entender tanto a parte da fonética, como a fala do ser humano, para se comunicar, como também em relação à escrita. Tá? Sempre é importante saber que algumas provas não vão trazer a sigla em inglês, que é NLP, de Natural Language Processing. Podem trazer a sigla em português, que é PLN, que é o processamento de linguagem natural. E a mesma coisa, tanto faz chamar de NLP ou PLN. Algumas provas trazem de um jeito, outras de outro, mas é só a diferença da sigla em inglês para o português, né? Então, o processamento aqui da linguagem natural, PLN, é uma área da ciência da computação e também uma sub-área da inteligência artificial
artificial, que estuda como os computadores podem entender e processar a linguagem humana, como eu disse, tanto na fonética quanto na escrita. E isso aqui, pessoal, esse texto ele foi extraído de uma questão de concurso elaborada pela Fundação Getúlio Vargas, pela FGV. Então, basicamente aqui é o que a FGV considera o que é o processamento da linguagem natural, o PLN. Então, ela é uma área da ciência da computação, é uma sub-área da inteligência artificial, que estuda como os computadores, como as máquinas podem entender e podem processar a linguagem humana, quer dizer, a linguagem natural do ser humano, para realizar suas tarefas, é claro, né? Aí, continuando nessas observações que apareceram em questões anteriores da FGV, essa também foi, para tal, nessa área estão envolvidos diversos processos, dentre os quais os mais comuns são. Então, nessa questão da Fundação Getúlio Vargas, ela cita alguns processos que estão envolvidos no processamento da linguagem natural. Que processos foram citados pela FGV? Vem comigo. A chamada tokenização, que ali está em inglês, tokenization, né? O steaming, o pós-tagging, que seria um pós-tagueamento, um pós-etiquetamento, né? O NER, que é o Named Entity Recognition, que é um reconhecimento de nome, e o parsing. Tudo isso eu vou explicar cada um desses processos agora para vocês, né? Então, pegando aqui o processo de tokenização, o que a FGV diz sobre esse assunto? Que esse processo, dentro do processamento da linguagem natural, ele vai dividir um texto em tokens. Esses tokens são unidades significativas, que podem ser frases, palavras ou símbolos. Então, esse é o processo de tokenização, ou ali tokenization em inglês, certo? Isso é um processo dentro do processamento de linguagem natural. Vai pegar aquele texto e vai dividir esse texto em unidades significativas que nós chamamos de tokens. Essas unidades significativas, como eu disse, podem ser frases, palavras ou símbolos. Tá bom? Tem um outro processo chamado steaming, que vai reduzir uma palavra à sua forma bem básica. Aí nós chamamos de processo de steaming. Depois, o outro processo é o post-tagging, que vai atribuir uma categoria gramatical a cada token. Quer dizer, vai taguear, vai etiquetar cada token dentro de uma categoria. Então, atribuir uma categoria gramatical a cada token que foi gerado. Tem o NER, que é a parte dos nomes, como eu disse, né, que vai identificar entidades nomeadas em um texto, e o outro processo é o parsing, que vai analisar a estrutura sintática de um texto. E aí são, então, alguns processos que estão vinculados ao chamado processamento da linguagem natural e que já caíram em questões anteriores da FGV, lembrando que esse texto que vocês estão lendo comigo agora, essa divisão nesses processos do processamento de linguagem natural, é extraído de questões anteriores da Fundação Getúlio Vargas, tá? Outro tema que também é muito abordado hoje em dia por essas questões, pessoal, é a sigla LLMS, de Large Language Models, que eu já citei para vocês anteriormente, né? Mas agora nós vamos fazer um estudo mais aprofundado sobre LLMS, repetindo, Large Language Models, que traduzindo para o português seria algo como grandes modelos de linguagem. Tá? Ou modelo grande de linguagem, como queiram. Então, os grandes modelos de linguagem, os LLMS. Né? Basicamente, eles são treinados com uma grande quantidade de dados, por isso são chamados de LLMS na sigla, né? E esses dados que eles são treinados podem ser advindos de livros, de artigos, textos encontrados na internet, né? E possuem bilhões de parâmetros para serem analisados, né? São modelos aí de inteligência artificial projetado para entender e para gerar texto e outras formas de dados. Por isso a gente estuda o LLMS logo depois de ter estudado o processamento da linguagem natural, porque eles colocam o processamento da linguagem natural num nível muito mais alto em função da grande quantidade de dados dos quais os modelos são expostos para treinamento, né? Então, um modelo aí de aprendizado de máquina que pode ser usado na inteligência artificial generativa, capaz de executar diferentes funções. Lembrando que inteligência artificial generativa é aquele padrão de inteligência artificial capaz de criar conteúdo novo baseado naquilo que aprendeu. Tá? Outras coisas importantes que eu tenho que discutir dentro de LLMS, que já caíram também em questões anteriores da FGV,
são o caso dos vetores multidimensionais, porque os LLMS eles utilizam os chamados vetores multidimensionais, que são conhecidos como incorporações de palavras, para representá-las de modo que aquelas com significados contextuais semelhantes ou com outras relações fiquem próximas entre si nesse espaço vetorial. Isso a gente chama de vetores multidimensionais. Também existe, no estudo dos LLMS, os chamados transformadores. Então, os LLMS utilizam arquiteturas de redes neurais profundas, ou Deep Learning, que é o aprendizado de máquina profunda, dentro dessas redes neurais, como os transformadores, para processar sequências de textos e aprender, inclusive, padrões complexos. Então, dentro do estudo dos LLMS, a gente sabe que existe essa capacidade de utilização de transformadores que se utilizam, como eu disse, de redes neurais profundas para conseguir processar sequências de textos e, inclusive, vou repetir, aprender padrões complexos, tá? Eles são capazes de fazer inferências, então, a partir de um contexto, de gerar respostas contextualmente relevantes, podem traduzir documentos para outros idiomas, podem resumir textos, responder a perguntas ou mesmo auxiliar em tarefas de redação criativa ou geração de código. Por exemplo, o caso do ChatGPT, que é LLMS, do Gemini do Google, do Copilot, eles são capazes de, através desses sistemas de inteligência artificial, desses chatbots de inteligência artificial, eu posso pedir para eles traduzirem documentos, eu posso pedir para eles responderem algumas perguntas específicas, posso pedir para eles funcionarem como assistentes virtuais para me auxiliar em determinadas tarefas, como, por exemplo, uma tarefa de uma redação criativa, pedindo para ele fazer uma música, a letra de uma música, fazer um poema, e até mesmo posso usar para fazer geração de códigos em alguma linguagem de programação. Posso pedir para ele desenvolver um sistema para usar com linguagem HTML em um site. Ele vai cria um código HTML para aquele objetivo que eu queria. Tá? Então eles têm essa capacidade, todos os sistemas LLMS têm essas capacidades adicionais, podem fazer diversas operações auxiliando o usuário no seu cotidiano. Eles representam, então, um avanço bem considerável se comparado ao início do processamento da linguagem natural que a gente já estudou aqui. Então, os LLMS representam esse avanço em cima do processamento da linguagem natural e tornam-se facilmente acessíveis ao público por meio de várias interfaces, como eu já mencionei aqui. A gente acessa sistemas LLMS de inteligência artificial através de interfaces, como o caso do ChatGPT, como o caso do Copilot da Microsoft, como o caso do Gemini do Google, e tantos outros sistemas de inteligência artificial que se utilizam dessa ideia de LLMS. Tá? Outros exemplos de modelos LLMS tá o Llama, o BERT, o Robert A, que são representações de codificadores bidirecionais e que são utilizados aí também como modelos de linguagem grande ou modelos grandes de linguagem. Tá? Outra coisa que eu queria chamar a atenção, pessoal, quando a gente usa, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot, nós temos o prompt, que é onde a gente vai digitar a nossa interação, digitar na forma de texto ou conversar com esses sistemas de inteligência artificial. E hoje existe o que a gente chama de área de engenharia de prompt, que são engenheiros de prompt, que são pessoas que estão sendo formadas de forma especializadas para lidar de forma mais eficiente com os prompts da inteligência artificial. Quer dizer, pessoas com alta capacidade técnica e alta capacidade de estudo para interagirem nos prompts de sistemas de inteligência artificial ou modelos de linguagem grande, como são os LLMS. Né? Então, essa engenharia de prompt ela já caiu em questões da própria FGV, que disse assim numa questão, ó, com a popularização de modelos LLMS, como o caso do GPT, Claude e outros, a engenharia de prompt tornou-se uma habilidade essencial para direcionar corretamente esses modelos, extraindo respostas mais úteis, seguras e alinhadas ao objetivo do usuário. Olha só que interessante, né, pessoal? A engenharia de prompt, ser um engenheiro de prompt é receber treinamento, receber estudo específico para lidar com os prompts
que nós temos nos sistemas de inteligência artificial. Tá? E aí existem as boas práticas de engenharia de prompt. Entre essas boas práticas entra aplicar instruções que sejam mais explícitas, colocar exemplos no prompt para auxiliar com uma resposta mais objetiva, fazer uma delimitação mais clara da tarefa que você quer, porque isso é uma boa prática de engenharia de prompt, porque você vai receber a resposta muito mais adequada àquilo que você realmente queria. Então, essas boas práticas da engenharia de prompt, elas aumentam a probabilidade do sistema LLMS produzir, então, respostas que sejam mais relevantes e adequadas ao objetivo do que aquele usuário realmente quer. Tá? Então, também lembrar das boas práticas de engenharia de prompt, principalmente nos sistemas LLMS. Bem, pessoal, agora eu vou falar um pouco também do significado do termo inteligência artificial generativa. Basicamente, a gente pode dizer que a inteligência artificial generativa é uma área da inteligência artificial que se dedica na criação de conteúdo novo e original a partir de dados existentes. Quer dizer, os sistemas são treinados com dados existentes e, a partir daí, à medida que são solicitados, podem conseguir criar conteúdo novo e original, sempre com base nesses dados existentes ao qual eles foram treinados, certo? E aqui é muito interessante observar, lá na resolução número 615 de 2025 do Conselho Nacional de Justiça, tem um texto indicando o que significa inteligência artificial generativa, que eles chamam de IA generativa ou IA Gen, que é a mesma coisa. Então vamos ver o que o próprio Conselho Nacional de Justiça, na resolução 615/2025, no âmbito do Judiciário Brasileiro, diz que é uma IA generativa. Então, sistemas de IA especificamente destinados a gerar ou modificar significativamente, com diferentes níveis de autonomia, texto, imagens, áudio, vídeo ou código de software, além dos modelos estatísticos de aprendizado a partir dos dados treinados. Então percebe que também aqui no conceito de IA generativa da resolução 615/2025 do Conselho Nacional de Justiça, que versa sobre o uso de inteligência artificial, eles falaram basicamente aqui a ideia de criar ou modificar, gerar ou modificar significativamente com algum tipo de nível de autonomia, podendo então a inteligência artificial generativa gerar texto, imagens, áudio, vídeo ou até código de software, quer dizer, códigos de programas de computador em alguma linguagem de programação que foi solicitada. Interessante a gente ver também esse conceito do próprio Conselho Nacional de Justiça, lá na resolução 615/2025. Bem, seguindo adiante com o estudo, nós podemos dizer que a IA generativa ela utiliza algoritmos basicamente de redes neurais, que são a base do Deep Learning, que é o aprendizado de máquina aprofundado ou profundo, avançado para aprender textos, para aprender imagens, músicas e outros tipos de dados e a partir daí então gerar conteúdo novo e único. Então a IA generativa, ela usa esses algoritmos de redes neurais e ela consegue aprender a partir de textos, a partir de imagens, a partir de músicas e vídeos e então com esse aprendizado que ela vai fazendo, a partir daí ela consegue gerar conteúdo novo e único também de textos, de imagens, vídeos, de códigos de programas de computador. Lembrando que a IA generativa ela está como subconjunto aqui do Deep Learning, que é o aprendizado de máquina profundo, que usa redes neurais, que por sua vez é um conjunto do Machine Learning, que por sua vez é um conjunto da inteligência artificial, como eu havia citado para vocês. Ainda falando sobre a IA generativa, nós podemos dizer que ela vai usar vários modelos de inteligência artificial que podem trabalhar em várias tarefas e realizar tarefas pré-configuradas, como resumos, perguntas, respostas e classificações. Como elas exigem aí uma preparação mínima, os modelos básicos podem ser adaptados a casos de uso específico com poucos dados de exemplo. Então nós temos alguns sistemas de IA generativa que acabam ou podem utilizar muitas vezes
vamos dizer assim, uma quantidade menor de dados para formarem o seu aprendizado. Mas, em regra, eles usam grande quantidade de dados, né? Mas podem usar também alguns exemplos, uma pouca quantidade de dados. Como é que funciona, né, a inteligência artificial generativa? Como eu disse, ela usa modelos de aprendizado de máquina para aprender esses padrões e relacionamentos de um conjunto de dados, de conteúdo que foram criados por seres humanos. Então, ela vai aprendendo com aquilo que o ser humano fez. E a partir disso que ela aprendeu, a partir dos dados que o ser humano gerou, que ela aprendeu coisas novas e consegue gerar conteúdo novo, né? Em seguida, ela vai usar os padrões aprendidos, então, para gerar esse conteúdo novo, como eu citava para vocês. A maneira, hoje em dia, mais comum de preparar um modelo de inteligência artificial generativa é usar o que a gente chama de aprendizado supervisionado, que é aquele aprendizado de máquina que nós indicamos os dados de entrada e já indicamos a saída desejada, né? Que é basicamente um conjunto de conteúdo que é criado por humanos e tagueado, quer dizer, que possuem determinadas tags, etiquetas, que correspondem àqueles dados que estão sendo utilizados, onde a gente vai dizendo o que são os dados para que ele aprenda o que são aqueles dados. Tá? As aplicações da IA generativa são diversas, como eu já disse, né? Ela vai processando essa grande quantidade de conteúdo e vai fornecendo insights e respostas valiosas, usando aí tanto textos, imagens, vídeos, músicas. Bem, as aplicações são as mais diversas. Pode ser usada, então, por exemplo, para melhorar as interações com os clientes, por meio de bate-papos, experiências de pesquisas aprimoradas. Ela pode ser usada em consultas de grandes quantidades de dados não estruturados através de interfaces conversacionais e resumos, como o caso do ChatGPT, do Gemini e do Copilot, que usam essas interfaces de prompt de conversação, são verdadeiros chatbots de conversação, né? E também auxilia nas tarefas repetitivas, automatizando essas tarefas, né? Podendo responder, localizar conteúdo de marketing em diversos idiomas, verificar o cumprimento dos contratos dos clientes e assim por diante. Então tem muitas aplicações. E alguns exemplos de sistemas de inteligência artificial generativa, como eu já amplamente dei aqui, vai lá o ChatGPT, o caso do Google Gemini, o Microsoft Copilot, mas também tem outros como o caso do DeepSeek, do DALL-E, que gera imagens, o Midjourney, o Artbeater, MuseNet, Synthesia, o Sora, que é para vídeos, tem muitos. Aqui são só alguns exemplos de sistemas que se utilizam de inteligência artificial generativa. Tá? Pessoal, agora que a gente já falou disso, vamos partir para o aprendizado de máquina. O aprendizado de máquina é um dos mais importantes subconjuntos da inteligência artificial. Ele é conhecido, muitas vezes aparece em prova com o termo de machine learning. Então, machine learning ou aprendizado de máquina é algo extremamente importante para o nosso estudo, né? Basicamente, como eu disse, o aprendizado de máquina é um subconjunto da inteligência artificial que vai incluir diversas técnicas estatísticas que permitem que as máquinas possam aprimorar as tarefas com a experiência, quer dizer, com o aprendizado. Né? E sempre lembrando onde está, né? Então, dentro desse conjunto maior chamado inteligência artificial, nós temos aqui o subconjunto chamado machine learning, que é o aprendizado de máquina, né? Nessas soluções de inteligência artificial, a gente pode dizer que ela é a tecnologia que possui essa capacidade de melhorar o desempenho na realização de alguma tarefa por meio dessa experiência, por meio do aprendizado, da experiência, usando dados de treinamento que pode ser do padrão supervisionado ou não. A gente vai estudar aqui o aprendizado de máquina, o machine learning supervisionado, não supervisionado e também por reforço. Tá? Basicamente, então, ele tem como objetivo reconhecer padrões e ensiná-lo a uma determinada máquina. Muitas vezes, é claro, permite que a máquina seja capaz de evidenciar informações que o próprio ser humano não consegue perceber facilmente, permitindo, por exemplo, a predição de determinados eventos, a execução de algum diagnóstico mais preciso. É um dos auxiliares aí que funcionam quando a gente usa machine learning. Tá? Vamos falar então de alguns algoritmos de aprendizado e sua utilização. Quando a gente fala da utilização dos algoritmos de aprendizado de máquina, hoje em dia eles são utilizados, por exemplo, para detecção de fraudes, para resultados no mecanismo de busca na internet, como o caso do Google, como o caso do Bing, né? Em anúncios de páginas da internet, dispositivos móveis, em pontuação de crédito, em previsão de falhas em equipamentos, em detecção de possíveis invasões numa rede, nos filtros anti-spam, nos próprios veículos autônomos e entre tantas e tantas outras utilizações
populações que são utilizados algoritmos de aprendizado de máquina, aqui são só alguns exemplos, né? Dentro do estudo, pessoal, do Machine Learning, eu destaco aqui o aprendizado supervisionado, que cai muito em prova, o aprendizado não supervisionado, que também cai muito em prova, e o chamado aprendizado por reforço. Vamos falar dessas três formas de machine learning, dessas três formas de aprendizado de máquina, que eu vou repetir para vocês, já caíram muito em provas de concurso e a gente tem que ficar ligado, tá? Vamos começar com o aprendizado de máquina supervisionado. Esse é aquele, pessoal, que eu vou entregar dados de entrada e já vou indicar a saída desejada. Aí nós chamamos de aprendizado supervisionado. Nós entregamos os dados de entrada, nós vamos rotular os dados de entrada, indicando o que são aqueles dados e vamos indicar uma saída desejada. E a partir daí, o modelo e o algoritmo passam a trabalhar para aprender sobre aquele volume de dados que foi entregue, querendo chegar naquela saída desejada que foi indicada, tá? Então, em resumo, nós vamos dizer que o aprendizado supervisionado, nós vamos fornecer uma entrada onde a saída desejada é conhecida. Inclusive, vamos rotular esses dados, indicando o que esses dados são. Tá? O algoritmo, então, recebe o valor de saída desejado para um conjunto de dados de entrada que foi apresentado. É um aprendizado, então, de uma função a partir de exemplos de sua entrada e de sua saída. Lembra, é supervisionado porque eu entrego os dados de entrada, indico a saída desejada e também eu faço o que a gente chama de rotulação dos dados. Eu indico o que são esses dados, eu coloco o rótulo nesses dados. Tá? Aqui um bom exemplo, ó, dados usados para construir um modelo. Aí eu digo com rótulos o que é isso. Estou dizendo, isso é melancia. Então estou indicando dados de entrada e já estou rotulando esses dados de entrada. E já indico para ele qual é a saída desejada. Então eu entrego muitos dados para o modelo e aí digo o seguinte, ó, dados sem rótulo. E aí digo que esses são os que eu quero prever, que são melancias. E aí ele consegue prever quais são melancias. Tá? Isso é aprendizado supervisionado. Entreguei dados de entrada, rotulei e indiquei a saída desejada. Agora, vamos a um outro exemplo. Esse é um exemplo, pessoal, que foi dado pelo um site da Microsoft que eu achei bem interessante e trouxe para vocês. Olha lá, você fornece um conjunto de dados que inclui populações de cidades por ano dos últimos 100 anos e deseja saber qual será a população de uma cidade específica daqui a 4 anos. O resultado usa rótulos que já existem no conjunto de dados, população, cidade e ano. Isso é aprendizado de máquina supervisionado. Por quê? Porque eu estou indicando dados de entrada e já estou indicando a saída desejada. Qual é a saída desejada? Saber qual será a população de uma cidade específica daqui a 4 anos. Então, isso é indicar qual é a saída desejada. Entreguei um monte de dados de entrada e já estou dizendo, eu quero saber qual vai ser a população dessa cidade daqui a 4 anos. Isso é indicar a saída desejada. Entrego um monte de dados, ele trabalha e me dá a resposta final. E eu ainda fiz a rotulagem desses dados indicando, ó, isso aqui é população, isso aqui é cidade, isso aqui é ano, para que ele consiga entender e me dar o resultado que eu desejo. Isso, então, é um aprendizado de máquina supervisionado. Bem, quando a gente tem o aprendizado supervisionado, é muito importante saber que ele é muito utilizado para o que a gente chama de classificação e também pode ser muito utilizado para regressão. Quando ele é utilizado para classificação, basicamente é o seguinte, é quando os dados estiverem sendo usados para prever uma categoria. Então, quando nós usamos os dados para prever uma categoria, isso é classificação e é um tipo de aprendizado de máquina supervisionado. O outro tipo de aprendizado de máquina supervisionado é o que a gente chama de regressão. E aí não é quando a gente quer prever uma categoria, é quando a gente quer prever um valor específico. Então, quando um valor específico estiver sendo previsto, como por exemplo acontece aí com os preços de cotações de ações, aí nós chamamos isso de aprendizado de máquina supervisionado por regressão. Então, quando é para prever uma categoria, é classificação. Quando é para prever um valor específico, é regressão, tá? Bem, agora quero mostrar para vocês como é a ideia do aprendizado de máquina não supervisionado, porque se o supervisionado é aquele que eu entreguei dados de entrada e indiquei a saída desejada, no não supervisionado eu entrego dados de entrada, mas não indico a saída desejada e deixo que ele mesmo encontre clusters
quer dizer, agrupamentos de dados semelhantes entre si, num processo que a gente chama de clusterização, que é muito comum usado aí no aprendizado de máquina não supervisionado. Então, nesse caso específico, não é fornecida uma saída desejada. Por isso é não supervisionado, não estou indicando uma saída desejada. Basicamente, posso dizer, então, é a aprendizagem de padrões de entrada quando não são apresentados valores de saída específicos, né? Utilizado basicamente, então, para encontrar os famosos aglomerados de conjuntos de dados semelhantes entre si, os chamados clusters, que é a base do processo de clusterização, que representa o aprendizado não supervisionado. Vamos ao exemplo. Então, botei aqui muitos dados para construir o modelo, não indiquei rótulo e não indiquei a saída desejada. O modelo começa a trabalhar e me dá como resposta clusters, quer dizer, grupos, agrupamentos de dados semelhantes entre si. Então, meu deu um agrupamento para melancia, um agrupamento aqui para maçãs, um agrupamento para bananas. Quer dizer, ele criou um processo de clusterização, porque eu entreguei dados, o modelo trabalhou e ele descobriu grupos de dados semelhantes entre si. Descobriu clusters, agrupamentos de dados semelhantes entre si. Isso é não supervisionado. Tá? Bem, vamos a um outro exemplo bem interessante. Ó. Você fornece dados do cliente e deseja criar segmentos de clientes que gostam de produtos semelhantes. Os dados que você está fornecendo não são rotulados e os rótulos no resultado são gerados com base na semelhança que foram descobertos entre os pontos de dados. Quer dizer, eu indiquei dados de entrada, não indiquei a saída desejada e ele descobriu grupos de dados semelhantes entre si, depois pode rotular, mas depois que ele já descobriu os grupos. Tá? Beleza, no aprendizado de máquina então não supervisionado, o grande método se chama clusterização, o agrupamento, que como eu disse aqui é um método de segmentação de dados que partilham tendências e padrões semelhantes. Quando você ouvir falar em clusterização, agrupamento, lembra de aprendizado de máquina não supervisionado, isso é bem importante aqui no nosso estudo. Tá? Esse tipo de estudo ele não tem uma variável dependente, importante se saber. Tá? Existe um outro tipo ainda, pessoal, de aprendizagem de máquina que nós chamamos de aprendizagem por reforço. Nesse caso aqui, nós temos uma ideia um pouquinho diferente. Ele é usado normalmente onde a gente tem um ambiente mais complexo para enfrentar e através de métodos de tentativa e erro, o computador vai buscando uma solução para esse problema que é mais complexo. E para que a máquina, para que o computador consiga entender o que são acertos e o que são erros, ele vai recebendo recompensas quando ele acerta, e aí ele entende que isso é acerto, e vai recebendo penalidades quando ele erra, e aí ele entende que isso é erro. Isso tudo acontece durante o processo de busca por aquela solução desse problema complexo. Aí nós chamamos isso de aprendizagem por reforço, né? Num bom exemplo eu posso citar, ó, imagina que você está criando um carro autônomo e deseja garantir que ele obedeça aí à lei e mantenha as pessoas seguras. Então, à medida que o carro ganha experiência e um histórico de reforço, ele aprende a permanecer, por exemplo, na pista e respeitar o limite de velocidade e usar o freio em caso de pedestres. Quer dizer, ele foi aprendendo por reforço e cada vez que ele aceitava, ele ganhava um benefício, por isso, cada vez que ele errava uma penalidade, então por isso ele ia aprendendo o que era certo. Isso é um bom exemplo de aplicação de aprendizagem por reforço nesses veículos autônomos. Tá? Aqui eu fiz uma tabelinha, pessoal, que eu achei interessante trazer para vocês, mostrando a diferença aí entre o machine learning no aprendizado supervisionado, o não supervisionado e por reforço. Então, no aprendizado supervisionado, a gente tem classificação, como, por exemplo, classificação de imagem, detecção de fraudes de identidade, fidelização de clientes, diagnósticos. Tem também o processo de regressão. Lembrando que classificação é quando eu vou prever uma categoria e regressão prevê um valor específico. Então, na regressão teria previsão da popularidade de uma publicidade, previsão do tempo, a previsão de crescimento populacional, estimar a expectativa de vida, previsão de mercado, otimização de processos. Isso tudo a gente normalmente utiliza aprendizado de máquina supervisionado, tanto para classificação quanto para regressão. No aprendizado não supervisionado, a grande charada é o agrupamento, a chamada clusterização. Isso é usado em sistemas de recomendação, em marketing direcionado, em segmentação de clientes,
tudo dentro do aprendizado não supervisionado, agrupamento ou clusterização. Mas também tem aí, pessoal, no aprendizado de máquina não supervisionado, a chamada uso para redução de dimensionalidade, como visualização para Big Data, compressão significativa, descoberta de estruturas, a licitação de recursos. Então, tanto agrupamento, que é clusterização, como redução de dimensionalidade, nós utilizamos muito os algoritmos de aprendizado de máquina não supervisionado. E no caso da aprendizagem por reforço, aqui vale aquela ideia que é o aprendizado por métodos tentativa e erro, onde vai ganhando benefícios quando acerta, penalidades quando erra, normalmente para resolver problemas complexos, como decisões em tempo real, métodos heurísticos, inteligência artificial de jogos, ganho de habilidade, navegação de robôs, tarefas de constante aprendizagem e também aquisição de conhecimento. Isso é muito vinculado ao que a gente chama de aprendizagem por reforço. Certo? Tabelinha interessante para a gente entender essas 3 formas de aprendizado de máquina de machine learning. A partir daí, pessoal, eu quero estudar com vocês agora o chamado Deep Learning, que é a aprendizagem de máquina profunda. Lembrando que Deep Learning utiliza as famosas redes neurais, né? Então, Deep Learning é um ramo do Machine Learning, é um ramo do aprendizado de máquina, como eu mostrei já para vocês nesse gráfico, onde nós temos lá a inteligência artificial no grupo maior, dentro um subgrupo chamado Machine Learning, dentro um subconjunto chamado Deep Learning, que é a aprendizagem de máquina profunda, né? Então, basicamente, a gente pode dizer que o Deep Learning é um subconjunto do próprio aprendizado de máquina, composto por algoritmos específicos que permitem que os softwares, que os programas de computador passam a treinar para realizar determinadas tarefas, muito utilizado, por exemplo, para reconhecimento de voz, para reconhecimento de imagens, e eles são expostos às chamadas redes neurais de várias camadas e também a uma grande quantidade de dados. Então, o Deep Learning se utiliza basicamente de redes neurais de múltiplas camadas e também normalmente é exposto a grande quantidade de dados. Basicamente, então, nós podemos dizer que ele vai incorporar essas redes neurais com essas camadas sucessivas para aprender com os dados de uma maneira iterativa, iterando sobre esses dados. Aqui eu mostro um exemplo de rede de Deep Neural Network, quer dizer, uma DNN. É uma rede neural usada em Deep Learning, onde eu tenho aqui a camada de entrada, a Input Layer, depois eu tenho as chamadas Hidden Layers, que são múltiplas camadas ocultas, e tenho a Output Layer, que é a camada de saída. Isso é bem básico de um Deep Neural Network, uma DNN usada em redes neurais. Tá? Outra coisa importante no Deep Learning é que ele pode ser entendido como um tipo de aprendizado de máquina, né? De representação em que várias características mais abstratas acabam sendo inferidas a partir de características mais simples. Então, nessa aprendizagem de máquina profunda, que é o Deep Learning, conceitos complexos de níveis mais altos ou abstratos acabam sendo definidos em termos de sua relação com conceitos mais simples, em níveis mais baixos. E uma das razões determinantes para o recente sucesso da aprendizagem de máquina profunda se encontra na maior disponibilidade de grande conjunto de dados para as mais diversas tarefas. Hoje em dia, como nós temos à disposição uma grande quantidade de dados, principalmente na internet, na nuvem, o Deep Learning passou a ser muito eficiente porque ele é exposto a uma grande quantidade de dados para aprender, né? Então, basicamente, é muito útil quando tentamos aprender padrões de dados não estruturados. E aí, se eu disse que Deep Learning se utiliza de redes neurais, nós temos que entender também o que são as redes neurais. As redes neurais, elas refletem basicamente o mesmo comportamento do cérebro humano, permitindo que os programas de computador reconheçam padrões, assim como o cérebro humano também reconhece padrões, e resolvam problemas comuns nos campos da inteligência artificial, do machine learning e do deep learning, né? Essas redes neurais, elas são conhecidas tradicionalmente como redes neurais artificiais, ANNs, ou ainda redes neurais simuladas, SNNs. Basicamente, então, o subconjunto, como eu já disse aqui, do aprendizado de máquina, estão no núcleo dos famosos algoritmos de Deep Learning. É ali que estão as redes neurais. Seu nome e estrutura são inspirados, obviamente, no cérebro humano, por isso redes neurais artificiais, que imitam a maneira como os neurônios biológicos enviam sinais uns para os outros, né? Essas redes neurais artificiais são compostas por camadas, como eu já mostrei num desenho para vocês, de um nó, contendo uma camada de entrada, uma ou mais camadas ocultas, que são as hidden layers, e também uma camada de saída, né? Cada nó
que a gente chama aqui de neurônio artificial, conecta-se a outro nó e tem um peso e um limite associado. Se a saída de qualquer nó individual estiver acima do valor de limite especificado, esse nó vai ser ativado, enviando dados para a próxima camada da rede. Caso contrário, nenhum dado será transmitido para a próxima camada da rede. Então aqui basicamente como funciona uma rede neural artificial. Temos input layer, com os seus nós, que são seus neurônios artificiais, né, camada de entrada. Temos as hidden layers, que são múltiplas camadas ocultas aqui com vários neurônios artificiais. E, finalmente, a output layer, que é a camada de saída também com seus neurônios artificiais e as suas devidas conexões, né? Essas redes neurais elas contam com dados de treinamento para aprender e melhorar a sua precisão ao longo do tempo. No entanto, em vez desses algoritmos de aprendizado serem afinados aí para precisão, eles são ferramentas potenciais na ciência da computação e na inteligência artificial, permitindo classificar e agrupar dados em altíssima velocidade se comparado a outros sistemas. Tá? As tarefas, por exemplo, de reconhecimento de fala ou reconhecimento de imagem, muitas vezes podem levar minutos em vez de horas. Quer dizer, elas são muito mais rápidas e eficientes, né? Isso quando comparadas, claro, à identificação manual feita por especialistas humanos. Então, um especialista humano vai detectar lá quanto tempo ele vai levar para identificar se a voz dessa pessoa é realmente dessa pessoa. Aí, se usando uma rede neural artificial, ela pode identificar a voz dessa pessoa de forma muito mais rápida que o próprio ser humano, mesmo que o ser humano seja especialista, né? Então, uma das redes neurais mais conhecidas hoje em dia é o algoritmo de procura do Google. Usa a rede neural artificial para entregar para vocês o mais rápido possível os resultados de pesquisa que você procurou, né? E aí nós temos vários tipos, pessoal, de redes neurais artificiais que muitas vezes são cobrados em prova, como as redes neurais de feed forward, FF, redes neurais recorrentes, RNN, memória de longo prazo, LSTM, as redes neurais convolucionais, a CNN, e também as redes adversárias generativas, chamadas de GAN. Esses são tipos comuns de redes neurais artificiais. No caso da rede neural de feed-forward, que é as FF, essas são uma forma mais antiga de rede neural, com dados fluindo de forma por neurônios artificiais até a saída ser alcançada. Tá? Nos dias de hoje, a maioria dessas redes neurais de avanço e retorno é considerado um feed profundo, com várias camadas e mais de uma camada oculta. Tá? Essas redes neurais de encaminhamento geralmente são pareadas com um algoritmo de correção de erros que a gente chama de propagação, que em algum termo mais simples ele começa com o resultado da rede neural e funciona desde o começo e passa a encontrar erros para melhorar a precisão daquela rede neural. Temos também outro tipo de rede neural que são as redes neurais recorrentes, RNNs. Essas redes neurais recorrentes são diferentes das redes neurais de encaminhamento, que são as feed-forward, que eu citei anteriormente, porque elas usam dados de séries temporais ou envolvem algum tipo de sequência. E ao contrário das redes neurais de encaminhamento, que usam pesos em cada nó da rede, essas redes neurais recorrentes, elas têm memória. Elas possuem memória do que aconteceu na camada anterior como consequência da saída da camada atual de dados. Tá? Temos também a chamada memória de longo prazo, LSTM. Essas memórias de longo prazo, essas redes neurais com memória de longo prazo, é na verdade uma forma avançada da RNN que pode ser usada também para lembrar. Ela tem memória para lembrar o que aconteceu aí nas camadas anteriores. A diferença entre RNN, que são aquelas que eu indiquei para vocês que tem uma certa memória, para LTSM, que tem memória de longo prazo, é que a LTSM ela pode lembrar, como eu disse, o que aconteceu em várias camadas atrás, e não só na camada anterior, usando as chamadas células de memória, então geralmente usada aí no reconhecimento de fala e previsões. Por isso é memória de longo prazo, porque ela consegue lembrar o que aconteceu em várias camadas anteriores e não só na camada anterior. Também temos as redes neurais convolucionais, que incluem algumas das redes neurais hoje em dia mais comuns na inteligência artificial moderna, né? Geralmente usadas aí no reconhecimento de imagens. Elas usam várias camadas distintas, uma camada chamada de convolucional e depois uma camada de pool, que vão filtrando partes diferentes da imagem antes de reativá-la.
na camada que é completamente conectada. Essas camadas convolucionais, como eu citei, que são as camadas convolucionais anteriores, podem procurar recursos simples de uma imagem, como por exemplo as cores daquela imagem, as bordas, antes de procurar recursos mais complexos em camadas adicionais. Isso dá muito mais eficiência àquele tipo de rede neural. Existem também as redes adversárias generativas, onde a gente causa aqui uma briga entre elas, tá? Envolve basicamente duas redes neurais concorrentes entre si em um determinado jogo. E, por fim, esse jogo permite melhorar a precisão da saída. Uma rede, que é o gerador, cria exemplos de que a outra rede, o discriminador, tenta provar que é verdadeiro ou falso. Então, essas GANs, elas têm sido usadas hoje para criar imagens realistas e até mesmo fazer artes. Então, na base da inteligência artificial generativa. É aí que estão as redes adversárias generativas. Tá? E outro termo que também vale aqui para o nosso estudo de inteligência artificial nessa revisão, pessoal, é o termo RLHF, que traduzindo para o português significa aprendizado por reforço com feedback humano. É basicamente o que eu já tinha comentado para vocês aqui de aprendizado por reforço, que aqui o reforço no aprendizado vai recebendo um feedback do ser humano. Então, uma técnica de treinamento usada para alinhar modelos de inteligência artificial com as preferências e os valores humanos. À medida que a máquina vai aprendendo por reforço, o ser humano vai indicando, vai dando um feedback sobre esse aprendizado. A máquina vai aprendendo por reforço, mas com o feedback do ser humano, indicando por que caminho deve seguir esse aprendizado. Aí nós chamamos de RLHF, certo? Basicamente, então, é um dos algoritmos chaves hoje em dia por trás de modelos, como o caso do ChatGPT, para que as respostas, por exemplo, do ChatGPT sejam úteis, seguras e contextualmente relevantes para aquele usuário que foi dando seu feedback e foi ensinando a máquina a aprender mais de acordo com o feedback do ser humano, que é o que a gente faz. A gente vai se comunicando lá com o ChatGPT e a gente vai dando um feedback. Ah, isso está certo, isso não está certo, eu gostaria assim, gostaria assado, e com esse feedback ele vai criando um aprendizado de acordo com o feedback do ser humano, tá? Bem, pessoal, essa foi a nossa revisão sobre inteligência artificial. Espero vocês na aula de amanhã com mais revisão aqui. Grande abraço e bons estudos.